Olá, meus amigos, meus companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez para a transmissão de subsídios da lição de número 7 da revista editada pela CPAD e estudada na imensa maioria das Assembleias de Deus. A lição desta semana tem por título O perigo da murmuração. É a lição de número 7 e com ela estamos já passando da metade desta série de 13 lições que tratam da nossa jornada desde o novo nascimento até o nosso destino, que é a nossa morada final com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na minha introdução, eu não posso deixar de lembrar para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e se torne um companheiro nosso neste caminhar, aproveitando as redes virtuais, onde buscamos a cada semana oferecer conteúdos de qualidade para aqueles que participam conosco. Temos algumas séries, por exemplo, a série Evidências que Respaldam a Bíblia, temos também a série 100 orações registradas na Bíblia, uma outra série também relevante para o estudioso, principalmente na área da história, é História da Igreja, e também a série Livros que Recomendo, além, é claro, das transmissões em 1 minuto, são os chamados shorts, em que em 1 minuto eu respondo perguntas que me são feitas. E brevemente vamos estar aqui com uma série voltada para os adolescentes. Esse é um alvo específico ao qual pretendo alcançar, sobretudo os adolescentes cristãos, porque eu entendo ser um público que necessita do nosso apoio, do nosso suporte e também da nossa interação com esse grupo que vai desde os 10 anos até os 16, 17 anos. Então, aguarde, porque brevemente estaremos com essa série. E sem mais delongas, vamos já entrar no assunto de hoje, o perigo da murmuração. O texto bíblico em classe, adotado pelo comentarista, pastor Osiel Gomes, é o texto de Êxodo, capítulo 16, verso 1 ao 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versos 10 e 11. Na primeira parte de Êxodo, nós temos a narrativa sobre as murmurações do povo de Israel contra Moisés e Arão. Foram eles que conduziram o povo na saída do Egito, na libertação do Egito, e agora o povo estava sendo conduzido pelo deserto, e eles estavam ali nas mediações do Monte Sinai. Praticamente o povo de Israel permaneceu ali por 1 ano e 3 meses. A lógica é que uma nação precisava de normas, precisava de leis. O povo de Israel cresceu no Egito, se multiplicou no Egito e se tornou uma nação numerosa, tão numerosa que isso trouxe preocupações ao faraó da época, porque
Ele imaginou que esse povo poderia se sublevar contra o Egito e seria digamos, uma batalha muito difícil. Então, você lê Êxodo e você encontra essas narrativas e Moisés é o homem que Deus escolhe para ser o libertador. Então o povo fica ali 1 ano e 3 meses aproximadamente para receber um sistema de leis. Sistema de leis que envolvia lei civil, lei cerimonial, lei religiosa, lei moral. Ou seja, eu poderia fazer aqui várias classificações, mas estou dando aqui algumas classificações principais, porque essas seriam as leis que norteariam a nação, não só na travessia do deserto, mas principalmente depois que eles tomassem posse da terra prometida. Então o povo ficou ali por esse período aproximado. Claro que a travessia toda durou 40 anos, e um ponto interessante é que esses episódios narrados aqui no texto de hoje são episódios que ocorrem nesse tempo, logo no início. E as razões são aí já mencionadas, mas não custa nada repetir. É muito fácil você esquecer das coisas boas. E é muito fácil também você viver num sistema de escravidão, mas na medida em que sai desse sistema e entra para um novo sistema, onde também, queiramos ou não, você vai encontrar as vicissitudes. Essa é uma maneira de Deus testar a nossa fé, e é em momentos assim que nós muitas vezes nos tornamos murmuradores, porque nos esquecemos do que Deus fez conosco. E você lê a passagem e descobre que o povo de Israel menciona as panelas fartas de carne, menciona um certo conforto que era um conforto, digamos, fictício, se eu posso usar esse termo, um conforto imaginário, porque, na verdade, eles viviam debaixo da opressão. E certamente, debaixo da opressão, a comida era racionada, a comida não era dada com fartura e coisas do gênero, mas quando você deixa um ambiente desses para enfrentar vicissitudes, eventualmente, mesmo com liberdade, diga-se de passagem, eventualmente você vai preferir ficar debaixo da opressão, pensando que lá a sua subsistência é garantida. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. O próprio comentário menciona que esta geração não entrou na terra prometida. Claro, em alguns casos, porque já era uma geração cansada, não é? Os que saem do Egito, tirando os jovens, etc., e mencionando apenas aos pais, eles estão aí na faixa entre 40, 60, 70, 80, 90 anos. Então, por óbvio que eles não teriam condições físicas de entrar na terra prometida. Mas muitos deles saíram com vigor. Por exemplo, Moisés saiu com vigor, Josué saiu com vigor, Caleb saiu com vigor. Josué saiu do Egito com cerca de 80 anos de idade, né? Quando ele estava já próximo às fronteiras de Canaã, ele estava com 120 anos. Então, ele e outros poderiam ter entrado, né? Apesar da idade. Moisés, já sabemos a razão, já falamos sobre isso em comentários passados, né? E ele tentou questionar Deus, dizendo: Senhor, e Deus disse para Moisés: não trate mais comigo desse assunto, porque é uma questão resolvida, a desobediência de Moisés. E os demais também, apesar de alguns deles morrerem em função da própria idade, mas eles podiam entrar
assim como Moisés poderia ter entrado. Então a imensa maioria, esse é o ponto, morreu no Egito por causa da murmuração. Ou seja, só entrou na terra prometida a geração nascida no deserto. Apenas a geração nascida no deserto entrou na terra prometida, na terra de Canaã. E o apóstolo Paulo faz menção disso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, nos versos 10 e 11, e você tem outras menções no Novo Testamento sobre o perigo da murmuração. Definições já foram feitas também no comentário, e eu faria aqui uma definição mais nivelada ao chão da vida, não é? Mais equivalente ao nosso dia a dia. O que é murmuração? Murmuração é queixume. Murmuração, usando uma expressão do nosso dia a dia, é reclamar de barriga cheia. Isso é murmuração. Para sair desse enfoque acadêmico, desse enfoque até já citado no comentário, em que ele menciona o autor, os vocábulos no original. Então, para sair desse enfoque, reclamação, queixume, são atitudes de pessoas que estão com a barriga cheia, entre aspas, mas não estão satisfeitas com o que têm. Não estão satisfeitas com o que experimentam. Então, em linhas gerais, esse resumo simples, esse significado simples de murmuração. Murmuração. E a grande pergunta que se faz para esta lição do próximo domingo é por que, como crentes, ainda nos prestamos a murmurar quando sabemos os efeitos nocivos da murmuração contra a nossa própria vida e contra a própria vida da igreja. Essa é a grande pergunta, e eu diria que a grande resposta é aquela de sempre. A natureza pecaminosa é residente. Nós vamos estar carregando essa natureza até o final da nossa existência. E essa natureza é uma natureza tendente ao pecado e tendente a usar todos os meios que possam, digamos, confrontar Deus. E um dos grandes pecados da murmuração é porque Deus costuma ser confrontado em situações como essas. Sempre perguntamos, por que Deus? Quais os motivos? E aí soltamos toda sorte de impropérios, toda sorte de maledicência, toda sorte de atitudes, digamos, que tentem culpar Deus. Eu creio que estamos vivendo uma situação muito boa para pensar nisso, que é essa catástrofe no Rio Grande do Sul. É uma das maiores catástrofes. Deixe-me ajeitar aqui o meu aparelho de ouvido, que ele está meio fora de posição. Essa catástrofe tão violenta, uma das maiores catástrofes, eu creio que maior do que a de 1941, que ocorreu também no Rio Grande do Sul, né? Maior em proporção, maior em dimensão, maior em abrangência, né? E em momentos como esse, às vezes nós perguntamos, mas ele é justo, ele é crente, ele é fiel, e no entanto está passando por esse momento difícil. Esse é o ponto da murmuração. E aí eu gostaria de compartilhar algumas coisas sobre por que murmuramos. Vou passar aqui alguns pontos. Por que murmuramos? Primeiro, murmuramos porque faz parte da nossa natureza nunca estarmos satisfeitos com o que temos. Queremos sempre mais. E não é errado você querer mais, desde que seja na perspectiva de Deus.
E aí vale pensar no que Paulo escreveu, quer comais, quer bebais, ou seja, ele acrescenta inclusive, ou façais qualquer outra coisa. As nossas ações precisam ser feitas sob a perspectiva de Deus. Mas muitas vezes esse sonho, esse desejo, esse querer mais, é um querer meramente carnal, é um querer meramente humano, é um querer que pretende satisfazer egoisticamente, deixe-me repetir, pretende satisfazer egoisticamente os desejos do nosso coração. É um querer mais para nos deleitarmos em nossos próprios pecados. Então, esse é o primeiro grande problema da murmuração. É quando ela é um instrumento que usamos porque sempre queremos mais. Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Nunca estamos satisfeitos com o que recebemos. E esse querer mais, repito, não é sob a perspectiva de Deus, mas é sob a nossa perspectiva para a nossa satisfação egoística. E aí vem uma segunda razão para a murmuração, que é a inveja. Essa é uma segunda razão para a murmuração. Inveja. Será que inveja faz parte das obras da carne? É só você ler Gálatas capítulo 5. Inveja faz parte das obras da carne. E quantas vezes invejamos o irmão que progrediu um pouco mais, o irmão que conseguiu trocar o carro e adquiriu um carro mais novo, ou até mesmo 0 quilômetro. Quantas vezes invejamos o outro, pensamos que o outro está em melhores condições do que nós. E deixe-me abrir aqui um parênteses. Se você for viver a realidade do outro, eventualmente você vai perceber que a realidade dele talvez seja pior do que a nossa. Talvez não seja melhor, é apenas uma impressão, é apenas uma percepção errada que estamos tendo. E o grande perigo que corremos quando nós nos comparamos aos outros é você comparar a partir de uma percepção errada. O outro tem uma vida melhor, o outro tem um carro melhor, o outro é um empresário, o outro é sempre o outro. E a nossa medida é o outro, quando na verdade a nossa medida deveria ser o Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 4, quando Paulo ensina sobre a natureza daqueles ofícios, são ofícios para fazerem a igreja funcionar. E lá na narrativa, Paulo então vai explicando os efeitos da ação desses ofícios na vida da igreja, e um desses efeitos é que nós cresçamos segundo a medida da estatura de Cristo. Então, nós não temos de nos medirmos pelos outros, nós temos de nos medirmos por Cristo. Mas a inveja é essa coisa tão má, tão deletéria, tão pegajosa, que ela costuma ser um instrumento para nós. E aí eu me ponho também, eu visto a carapuça, né? Eu não fico aqui distribuindo carapuças para os outros sem eu mesmo vesti-las. Não, eu visto a carapuça. A gente fica com inveja, a gente fica desejoso. E não é pecado você desejar. O apóstolo Paulo escreveu em relação ao episcopado, ao pastorado, lá em 1 Timóteo capítulo 3, e ele diz: quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Não é pecado desejar. O pecado está no desejo invejoso, no desejo egoístico, no desejo de querer mais para a nossa satisfação pessoal. E como eu disse agora há pouco, não é, a inveja costuma ser esse um dos instrumentos. Você inveja o outro.
Você quer o que o outro tem, não para uma necessidade, não porque isso vá trazer glória ao nome de Deus, mas é simplesmente por uma questão de competição. Competição. A irmã não pode ver a outra com um vestido melhor, o irmão não pode ver o outro com um terno melhor. Estou usando coisas simples, porque eu acho que a lição, ela precisa ser acadêmica, sim, teológica, sim, mas ela precisa ser trazida para o chão da igreja, para o dia a dia da igreja, para que ela seja aplicada. É aquilo que se ensina em homilética, não é? Ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Esses 3 pontos aí a serem considerados, não é? Ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. E aqui a minha tentativa é essa, é aplicar. Então falei da inveja, falei da murmuração por razões pessoais, falei da murmuração por inveja. Deixe-me apresentar aqui um terceiro ponto. A murmuração pode ser por ressentimento. Ressentimento. O que é ressentimento? Nós vivemos dentro de um contexto e nós temos de entender isso, irmãos. Deixe-me fazer aqui uma digressão. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, trata do casamento. E eu não vou tratar de casamento aqui. E eu já mencionei isso aqui outras vezes. Então me perdoem se você já ouviu, mas aproveite, porque a repetição é didática, a repetição é pedagógica. Então, no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo conclui a exposição dele sobre o casamento, até para falar sobre a natureza das pessoas em relação ao casar-se ou não casar-se. Esse é o ponto. Aí ele diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Eu tomo esse conceito, eu assumo esse conceito e trago também para a nossa vida cristã de maneira geral. Todos nós temos dons, todos nós temos vocações, todos nós temos de Deus talentos. O grande problema nosso, primeiro, é descobrir quais são os nossos dons, ou quais são os nossos talentos, ou quais são as nossas vocações. Em segundo lugar, outro grande problema é que muitas vezes nós não nos satisfazemos com os dons que Deus nos deu, com as vocações que Deus nos deu, com os talentos que Deus nos deu, e nós desejamos ocupar o lugar do outro. E aí vem o ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção. Nós vivemos num ambiente que é um ambiente cristão, mas, como Paulo mesmo diz, e eu vou aqui parafrasear Paulo, vou usar as minhas palavras, não é? Todos serão pastores? Não. Todos serão presidentes de igreja? Não. Todos serão diáconos? Não. Todos serão, digamos, um gestor? Não. E eu poderia dizer não aqui para várias outras situações. Não. E deixe-me ampliar aqui a visão para um aspecto mais, digamos, mais nacional, saindo do âmbito, não vou chamá-lo de secular, mas para um aspecto da população em geral, da sociedade, né? Quantos presidentes da República, sem contar o período da monarquia, tivemos até os dias de hoje? Eu estou com 70 anos e eu posso contar nos dedos os presidentes que eu me lembro, que eu cheguei a pegar parte deles por ter nascido em 1954, né? Então eu peguei aquele período de Jânio Quadros, de João Goulart, peguei o período do regime militar, depois
peguei o período da a abertura lenta, gradual e segura, promovida pelo general Ernesto Geisel, que foi um dos presidentes, e peguei todos esses presidentes até os dias de hoje. Bem, nós temos no Brasil um universo de 290 milhões de pessoas. Desses, quantos? E aí eu teria que trabalhar proporcionalmente sob a retrospectiva histórica, né? Desses, quantos chegaram a ser presidentes? Ou quantos chegaram a ser prefeitos no seu município onde você reside? Ou quantos chegaram a ser governador no seu estado aonde você reside? Eu estou usando esse exemplo de maneira geral e trazendo também para a vida da igreja, porque a igreja, nesse aspecto, funciona no mesmo modelo. Deus chama, Deus põe, e cada um Deus põe numa função que é importante, necessária e indispensável no corpo de Cristo. Você não tem que invejar o outro. Você não tem que desejar a posição do outro. Você não tem de desejar estar no lugar do outro. Desejar no sentido invejoso, não é no sentido de você ter a vocação e aguardar que essa vocação se cumpra e fazer como recomendou o pastor José Leôncio da Silva: estar na porta, não arrombe a porta, não tente meter a chave na fechadura da porta, mas está na porta para quando a porta se abrir, você entrar por ela. Então não é preciso buscar esses caminhos, mas infelizmente invejamos a posição do outro, queremos a posição do outro, e nesse caminho nós não temos pejo em dar rasteira no outro, nós não temos pejo em falar mal do outro, nós não temos o pejo de criticar o outro, nós não temos o pejo de achar, de dizer que se nós estivéssemos na posição do outro, nós faríamos melhor do que o outro. Esse é o fato. Não adianta eu ficar aqui engabelando e ficar trazendo conceitos acadêmicos que são válidos para se discutir na academia, mas no chão da igreja é isso. Né? Murmuração porque queremos o lugar do outro, e aí porque não chegamos lá, não é? Não fomos escolhidos, ou não estamos satisfeitos com a vocação que Deus nos deu, ficamos ressentidos, ficamos amargurados, saímos da igreja tristes e passamos a viver uma vida cabisbaixa, uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, porque costumamos dizer, nós ou eu é quem deveria estar lá, não ele. Vai me dizer que não é assim. Vai me dizer que não é assim. Eu é que deveria estar lá, não eu, não ele. Isso acontece com a gente. Isso acontece conosco. Isso é murmuração por ressentimento. Ressentimento que guardamos em nosso coração. E esse ressentimento vai gerando outros tipos de pecado. E de pecado em pecado, nós chegamos a um ponto de resistência tal que já praticamente nos alijamos da vida com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo, e a partir do momento em que nós nos alijamos da videira, então deixamos de receber a seiva da videira e deixamos de ser nutridos. E qual é a lógica concreta? Caminhamos para a morte. Caminhamos para a morte. Eu poderia citar aqui também, por exemplo, falei murmuração por ressentimento, né? Deixe-me acrescentar mais um tipo de murmuração. A murmuração oriunda do fato de você não se satisfazer com a vocação que recebeu de Deus
e que gera o ressentimento, como mencionei agora há pouco. Mas eu quero ser um pouco mais específico. Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas habilidades. E isso me faz lembrar, né, da história do profeta Jeremias, né, em que Deus lhe diz depois, quando ainda criança, quando lhe chama, Deus diz: olha, eu lhe conheci antes que você saísse da madre, ou em outras palavras, antes que você fosse parido. E não ache que essa palavra é feia, porque ela não é feia. Os homens é que enfeiam com os palavrões que usam. Antes que você desse à luz, fosse dado à luz, antes de você nascer, eu lhe conhecia. E se eu posso aqui usar as palavras do Salmo sobre essa questão do nascituro, não é? Deus entreteceu os ossos e a carne, e o corpo ainda informe de Jeremias no ventre de sua mãe. E diz ele: desde o ventre eu chamei você e eu dei você às nações como profeta. Então, essa era a vocação de Jeremias. Esse era o chamado de Jeremias. Ou seja, Jeremias não seguiu a carreira sacerdotal de Ilquias, mas ele cumpriu o chamado para ser profeta, Então, o que acontece conosco? Nós não ficamos satisfeitos com a vocação. E parece que estamos deslocados no corpo, mas não há deslocamento do corpo. Deixe-me usar aqui uma ilustração visual, gráfica, simples. Vou tirar meu óculos. Eu tenho 2 olhos. Eu tenho 2 ouvidos. Eu tenho uma boca. Eu tenho um nariz que tem 2 orifícios para respiração. Eu pergunto, e Paulo mesmo fala sobre isso: se a orelha quisesse ser olhos, se os olhos quisessem, aliás, deixe-me mudar a formulação do conceito. Se os ouvidos quisessem ser olhos, e se os olhos quisessem ser ouvidos, e se os ouvidos quisessem ser boca, e se a boca quisesse ser olhos, nós teríamos um monstro e o corpo não teria condições de ter funcionalidade, porque os membros e os órgãos deste corpo estão em funções trocadas. Os ouvidos foram feitos para ouvir, os olhos foram feitos para ver, o nariz para o olfato e para a respiração, também concomitantemente com a boca para a deglutição, para a ingestão dos alimentos. Ou seja, cada um tem uma função específica e deve cumprir essa função específica que tem, e que no ato de Deus criar o homem, Deus criou o homem com esse corpo, tendo todas essas especificidades que eu acabei de mencionar, e isso vale para a igreja. Você tem de estar feliz pela vocação que Deus lhe deu e tentar desempenhar essa vocação, e não achar que a sua vocação é menos importante. Não há, deixe-me dizer, não há dom menos importante do que qualquer outro dom. Todos os dons são importantes. Quando Paulo fala de melhores dons, ele não fala nesse sentido de hierarquia. Ele fala no sentido de você não ficar prisioneiro dos dons de fala, dos dons de elocução, quando nós temos outros dons que têm importância máxima, digamos assim, para a vida da igreja, e muitas vezes nós não desejamos esses outros dons.
É nesse sentido que o Paulo fala. E eu quero fazer uma última abordagem aqui. Quando aprendemos, na lição de hoje, principalmente, né, sobre murmuração, a gente precisa entender um negócio. Aqui não se trata de crítica construtiva. E aqui nós temos também dois lados. Às vezes nós usamos o que seria uma crítica construtiva, mas ela é apenas uma tábua, ela é apenas uma redoma para esconder a nossa murmuração. Então nós digamos, não, é uma crítica construtiva que eu estou fazendo, mas no fundo não é crítica construtiva, no fundo estamos exercendo a murmuração. Então esse ponto precisa ser ressaltado. Mas esse ponto também não pode ser motivo para que nós sejamos omissos. A crítica construtiva é necessária e quem recebe a crítica construtiva precisa saber ouvi-la, precisa ter a graça de ouvi-la, e quem faz a crítica construtiva precisa ter também a graça de fazê-la com um intuito construtivo e não com o intuito de destruir o outro ou de chegar depois, quando o outro fizer errado, você então chegar e dizer, tá vendo? Eu falei, não é? Às vezes nós usamos esse recurso. Então a crítica construtiva, por exemplo, ela não expõe a crítica primeiro em público. E quando eu me refiro à crítica construtiva, eu estou me referindo a pessoas específicas, né? Claro que em tese você pode falar sobre a igreja, em tese você pode falar sobre como é que a igreja vive hoje, aonde ela poderia melhorar, aonde ela poderia ter uma atuação mais presente. Isso não tem problema algum. Mas quando se trata de pessoa, você tem de primeiro procurar a ela. Eu não tenho que vir para as redes sociais e fazer críticas contra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Não! Eu tenho que procurar a pessoa. E em amor, e com um sentido generoso, com um sentido de sinceridade, fazer a crítica construtiva. Olha, dizer, você pode melhorar desse modo, você pode melhorar ali, principalmente se você tem autoridade. Esse é um ponto. Se você tem autoridade, você tem domínio para tratar do assunto. E por que eu falo isso? Eu tenho 37 minutos já de fala, não quero me delongar. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos aí uma turminha da internet, com todo respeito, não é? Querendo dar lição de moral em pastores, querendo dar lição de moral em teólogos, querendo dar lição de moral e são pessoas que não têm autoridade alguma porque não estão preparadas, ainda não tiraram os coeiros. Eu não vou falar nem de fraldas, talvez coeiros, vocês não saibam o que é, né? Coeiros é aquela vestimenta que se usa para enrolar o bebê quando ele nasce, né? Aquilo é chamado de coeiros. Talvez não tiraram ainda os coeiros, já querem dar uma de mestre e ficar aí na internet criticando A, B, C, D, todo mundo achando que são os sabichões. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando, e esses aí precisam primeiro aprender para depois ensinar. Isso é bíblico. Aprendam primeiro e depois ensinem. Então, se você quer fazer uma crítica construtiva a alguém, a uma pessoa, e você tem autoridade, esse é o ponto. Autoridade para fazer essa crítica, vá lá. Procure a pessoa, converse com a pessoa, tome um café com ela, bata um papo com ela. Se for um cappuccino, não é? Melhor ainda, né? Para quem gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito do café gelado. Aqui no Brasil não tem esse hábito, mas eu gosto do café gelado, café com leite e um montão de gelo dentro. O café é uma delícia, então eu faria isso, convidaria, vem tomar um café gelado comigo para a gente conversar, bater um papo. Né? É assim que se faz a crítica construtiva a uma pessoa, não é ficar falando pelos cantos.
A pior coisa que existe num culto não é o culto, porque o culto não é pior. O culto prestamos a Deus, mas é depois do culto. Aqueles grupinhos que ficam nas esquinas. Perdoe-me, irmãos, de eu ser muito sincero. Nesses grupinhos, na maioria dos casos, só sai fofoca, só sai murmuração, só sai reclamação, só sai insatisfação, só sai aquilo que mais desgasta o próprio corpo de Cristo. Então, afastem-se de grupinhos e sigam o exemplo de Cristo. Aprendam com Cristo. Cresçamos e tenhamos Cristo como a nossa medida para que nós possamos entender o nosso papel, a nossa vocação e exercer a nossa vocação. Eu tenho consciência plena da vocação que Deus me deu. Eu sei exatamente a vocação que Deus me deu. E eu procuro exercê-la. Tenha público, não tenha público. Tenha seguidores, não tenha seguidores. Eu estava escrevendo esses dias dizendo que no YouTube é mais difícil, não é, você trazer, porque as pessoas, porque são vídeos longos e as pessoas não querem vídeos longos, querem vídeos curtos. E hoje o que chama mais atenção também são vídeos de fofoca, de murmuração, de controvérsia, de polêmica, vídeo falando mal da igreja, vídeo criticando o pastor. Isso aí tem um chamarisco enorme. Você vai lá, tem 30 mil seguidores, 40 mil seguidores, 50 mil seguidores, 60 mil seguidores, e não é desabafo que eu estou fazendo, porque eu me satisfaço aqui. Deus está trazendo aquelas pessoas que querem, que sabem, que precisam e que entendem que é importante, e elas estão aí. Toda semana tem aí um número X de pessoas que assistem. Eu louvo a Deus por elas, porque essa é a minha vocação. Então, cumpramos a nossa vocação, para que nós não corramos o risco de morrer no deserto, sem entrar na terra prometida. Estamos terminando, então, esses subsídios para a lição deste domingo. Esta semana eu estou entrando um pouco atrasado, porque estou com algumas atividades que tem tomado meu tempo, mas ainda hoje é sábado, dia 18 de maio, véspera do dia 19 de maio, não é? Eu estou deixando ainda aqui a minha contribuição, e na próxima semana nós estaremos tratando da lição de número 8, a lição de número 8, que tem por título Confessando e Abandonando o Pecado. É a lição do dia 26 de maio. Aí você pergunta, mas nós não confessamos? Quando começamos a vida cristã, o novo nascimento, foi a primeira lição. Deixe-me dizer, a confissão é diária, mas vamos deixar isso para o nosso próximo episódio, tá bom? A confissão é diária e o abandono é diário. Um grande abraço a todos e um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe.